palavra que eu venho trazer para vocês está em 2 Reis 6, 24 a 33, e depois tem também o capítulo 7, do 1 ao 20. Você não precisa nesse momento correr para pegar a sua Bíblia, você precisa nesse momento focar na palavra de Deus, porque eu vou estar lendo aqui para você os versículos. Se você quiser, anota aí, e aí assim que acabar o culto online, você pode correr, pegar a sua Bíblia e abrir e poder deixar Deus falar ainda mais com você, tá bom? Essa passagem que eu vou falar para vocês, eu vou começar contando sobre o que nós vamos falar. Eu vou te contar uma história. Essa história está na Bíblia e tem a ver com o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu, ele era um profeta que ele sempre abria a boca para falar a palavra de Deus. E naquela época, aqui no capítulo 6, diz que o rei da Síria, ele mandou tropas invadir Israel. E a Síria sempre lutava contra Israel. Só que Deus mostrava para o profeta Eliseu todos os lugares aonde o exército da Síria acampava. Então eles saíam para atingir, para atacar Israel, mas eles sempre acampavam antes em algum lugar. E Deus mostrava para Eliseu. E Eliseu, esperto, ia e contava para o rei de Israel sempre aonde que o exército da Síria estava se acampando naquela noite. E o que acontecia? O rei de Israel mandava o exército de Israel ir atacar lá no acampamento quando eles estavam desprevenidos. E isso aconteceu várias e várias vezes. Até que o povo de Israel sempre se salvava e o rei da Síria começou a ficar invocado. E ele falou, não é possível. Tem algum fofoqueiro aqui no nosso meio, tem algum traidor. Porque como que o exército de Israel sempre sabe aonde que nós estamos acampados? E foi então quando um dos oficiais do rei da Síria falou para ele, rei, não tem nenhum traidor aqui no meio. O que acontece é que quem conta para o rei de Israel é o profeta Eliseu. E aí o que aconteceu? Imagina, né? O rei da Síria mandou logo que o exército da Síria então fosse e matasse Eliseu. E eles foram logo cedo até a cidade para pegar Eliseu. Quando o moço do profeta Eliseu acordou e ele saiu na porta, né, ele acordou e saiu para ver a cidade, ele viu tropas, carros e cavalos, que a cidade estava toda rodeada por tropas, carros e cavalos. E ele gritou, meu Senhor, agora é o nosso fim, olha o que vai acontecer. E o profeta Eliseu, ele pediu então para que Deus abrisse os olhos do moço, para que ele visse. E quando Deus abriu os olhos dele, ele viu que naquela montanha, ela estava coberta de carros e cavalos de fogo. E ao mesmo tempo que o profeta Eliseu pediu para que abrisse os olhos do moço, o profeta Eliseu também pediu para que Deus cegasse todo o exército da Síria. E assim Deus fez. Deus, atendendo ao pedido de Eliseu, ele cegou todo o exército da Síria. E aí Eliseu foi até eles e disse assim, vocês estão errados, vocês erraram o caminho. Eu sei onde está o homem que vocês estão procurando, venham que eu vou levar vocês até ele. E como eles estavam cegos, eles seguiram Eliseu. E Eliseu levou todo o exército da Síria para o meio da cidade de Samaria. E entregou para o rei de Israel, falou, olha aqui, aqui está o exército. E nesse momento os olhos do exército, dos soldados foram abertos e eles conseguiram ver onde eles estavam. Eles estavam no meio da cidade do inimigo, de quem eles queriam atacar. E aí o rei de Israel falou, e agora o que eu vou fazer com eles? Eu mato o exército? E o profeta Eliseu disse, não, você não vai matar, rei. Você vai servir um banquete. O que a gente faz quando nós recebemos visitas? A gente serve um banquete e é isso que você vai fazer. E aqui eu queria parar um pouco com você, porque o profeta Eliseu, ele nos ensinou o que está escrito em Romanos 12, 19 e 21, que diz assim, a minha Bíblia, a versão na linguagem de hoje, para que fique mais claro para você. Versículo 19 diz assim, queridos amigos, nunca se vinguem, entreguem tudo a Deus, pois Ele disse que retribuirá aqueles que o merecem. Não façam justiça com as próprias mãos.
Ao invés disso, deem de comer a um inimigo se ele estiver com fome. Se estiver com sede, deem-lhe alguma coisa para beber. E assim vocês estarão amontoando brasas vivas sobre a cabeça dele. Em outras palavras, ele se sentirá envergonhado de si mesmo por aquilo que tiver feito a vocês. Não deixem que o mal prevaleça, mas triunfem sobre o mal, praticando o bem. E foi isso que o profeta Eliseu disse para o rei de Israel: você não vai se vingar, você vai servir um banquete. Eles estão com fome, vamos dar o que comer a eles. E assim, o exército da Síria voltou para a Síria. E aí, nunca mais, por um bom tempo, a Síria atacou a Israel. Mas, como a gente vê aqui, continuando a história, tempos depois, a Bíblia não diz exatamente quanto tempo depois, mas diz tempos depois, Ben-Hadad, rei da Síria, decide combater Israel outra vez. E aí ele manda o exército da Síria cercar Samaria. O que aconteceu? O exército cercou Samaria e ninguém saía da cidade e ninguém entrava mais na cidade. Porque se saíssem, eles morriam. O exército estava ali rodeando a cidade. A gente sabe que naquela época as cidades, elas eram emuradas, né? Elas tinham muros em volta. Então a cidade ficou toda parada ali, presa, e ninguém podia sair. E assim também ninguém podia entrar em Samaria. E com isso o povo de Israel, a gente sabe também que naquela época tinham os mercadores, eles trocavam mercadorias e era assim que eles sobreviviam. E começou uma grande fome. E eu não sei se você está percebendo, se você está conseguindo assemelhar com a situação que nós estamos vivendo. Porque fronteiras fechadas, entradas de municípios fechadas, as pessoas não podem entrar nos municípios, os prefeitos fecharam neste momento a cidade por conta do vírus. E aconteceu algo semelhante aqui, foi um exército, não foi um vírus, mas o exército da Síria rodeou a cidade, e assim o povo de Israel ficou ali, sem poder sair e ninguém podia entrar. E com essa situação, começou um período de grande miséria para o povo de Israel. A fome e a miséria eram tanta que os alimentos começaram a aumentar de preço. Eram valores exorbitantes. E eu não sei se você consegue enxergar novamente uma semelhança do que estamos vivendo no tempo de hoje, nos dias de hoje. Os alimentos estão com os preços muito altos, aumentaram os preços. Muitas vezes tem cidades que não encontram mais algum tipo de alimento. A gente vê reportagens falando sobre isso. E isso aconteceu com o povo de Israel. As coisas começaram a ficar tão caras. Para você ter uma ideia, a cabeça de um jumento começou a ser vendida por 80 ciclos de prata. E 80 ciclos de prata, eu fui pesquisar, hoje daria mais ou menos R$2.613, uma cabeça de jumento. Ela começou a ser comercializada por este valor, porque não tinha. A miséria era muito grande, e o povo começou a passar uma grande necessidade, e começaram a ficar desesperado, porque ninguém sabia mais o que fazer. O rei de Israel não sabia o que fazer, e muitos culpavam Deus. E aqui, eu vou ler agora para vocês 2 Reis, para continuar a história, mas eu vou lendo aqui 6, 26 a 33, olha o que a Bíblia diz. Um dia, quando o rei de Israel andava pelos muros da cidade, uma mulher gritou: ó rei, meu senhor, ajuda-me por favor, ajuda-me. Se o Senhor Deus não quer ajudar, como poderei eu? Não tenho comida e não tenho nada para dar a você. Mas, afinal, mulher, o que aconteceu? Por que está pedindo socorro? Disse o rei. E ela respondeu: eu e esta mulher estávamos morrendo de fome. Então, combinamos de matar os nossos filhos para comermos. O meu num dia e o dela no outro dia. E assim fizemos. Matamos ontem o meu filho e comemos a sua carne. Hoje é o dia de comermos o dela. Mas sabe o que ela fez, rei? Ela escondeu o filho. É justo isto? Quando o rei ouviu,
versículo 30. Quando o rei ouviu, ficou tão horrorizado que rasgou suas roupas em sinal de tristeza. O povo que observava esta cena notou que o rei, debaixo das suas vestes rasgadas, usava uma roupa feita de pano de saco grosseiro sobre a pele. Versículo 31. Que Deus me mate, se eu não cortar a cabeça de Eliseu hoje, disse o rei amargurado. Eliseu estava sentado em sua casa, presidindo a uma reunião, quando os homens mais velhos de Israel, quando o rei mandou um mensageiro chamá-lo. Antes, porém, do mensageiro chegar, Eliseu disse aos homens: aquele assassino está mandando um homem para me matar. Quando ele chegar, fechem a porta e o deixem do lado de fora, pois o seu senhor certamente virá logo atrás. Enquanto Eliseu ainda falava, o mensageiro chegou seguido pelo rei. O Senhor causou todo este mal, disse o rei. Como, pois, esperar auxílio de Deus? E aqui continua no capítulo 7, 1 e 2. Então disse Eliseu: o Senhor diz que amanhã, a estas horas, mais ou menos, no mercado de Samaria, se venderão 9 litros de flor de farinha ou 18 litros de cevada por 1 ciclo de prata. Mas o oficial que estava auxiliando o rei disse: tal coisa não poderia acontecer, nem mesmo se o Senhor fizesse janelas no céu. Eliseu, porém, respondeu: você vai ver isso acontecer, mas não poderá comprar nem um pouquinho. E continua no 3. Ora, havia 4 homens leprosos assentados ao lado de fora das portas da cidade. Por que vamos ficar sentados aqui até morrermos? Perguntavam uns aos outros. Morreremos de fome se ficarmos aqui, e morreremos de fome se voltarmos para a cidade. Talvez seja melhor sairmos e nos entregarmos ao exército sírio. Se eles nos deixarem viver, tanto melhor. Se nos matarem de qualquer maneira, teríamos morrido. De modo assim eles fizeram. Ao anoitecer daquele dia, eles se dirigiram ao acampamento dos sírios. Mas ao chegarem ali, viram que não havia ninguém. Versículo 6. Porque o Senhor fez com que todo o exército sírio ouvisse o barulho de carros em alta velocidade, o barulho de carros correndo a galope e os sons de um grande exército que se aproximava. Vai ver que o rei de Israel contratou os heteus e os egípcios para nos atacarem, exclamaram eles. Assim, tomados de medo, eles fugiram durante a noite, abandonando as suas tendas, os seus cavalos, os jumentos e tudo mais no acampamento. Só queriam salvar as suas vidas. E o versículo 8. Quando os leprosos chegaram à entrada do acampamento, foram de tenda a tenda, comendo, bebendo, levando embora a prata e o ouro e as roupas que encontravam. E foi aí que os 4 leprosos resolveram voltar para Samaria e contar para o pessoal do palácio o que tinha acontecido. E sabe o que aconteceu quando eles contaram? Versículo 16 do capítulo 7. E o povo de Samaria correu para o acampamento dos sírios e pegou tudo o que podia pegar. E assim puderam vender 9 litros de flor de farinha e 18 litros de cevada naquele dia pelo preço de 1 ciclo, exatamente como o profeta havia dito pelo Senhor. O rei tinha nomeado o seu principal ajudante para dirigir o movimento no portão de entrada. E você sabe o que aconteceu? Ele foi para o portão de entrada para aquele mesmo que foi matar o profeta Eliseu. E disse que as janelas do céu, nem que tivesse janelas do céu, esse milagre aconteceria. Ele foi para a porta do palácio, para a porta da cidade. E o povo, como estava correndo, pisotearam ele. Ele caiu e ele foi pisoteado e ele foi morto. E aí o que aconteceu? O povo de Israel foi liberto. E houve grande abundância naquela terra. Eu quero te falar uma coisa, que em tempos de crise,
como nós estamos vivendo, nós temos que ser como o profeta Eliseu. Nós temos que abrir a nossa boca para profetizarmos a palavra que sai da boca de Deus. Ele abria a boca dele só para falar as palavras que saíam da boca de Deus. Na Bíblia a gente encontra inúmeras promessas de Deus para as nossas vidas. Nós encontramos promessas de Deus para esses tempos difíceis, porque a palavra já falava sobre esses tempos. E na Bíblia nós temos as promessas de Deus. E o que nós devemos fazer então, pastora? Nós devemos abrir as nossas bocas neste momento e profetizarmos as promessas de Deus para as nossas vidas. Eu costumo orar e profetizar os versículos, falando a palavra, porque há poder na palavra de Deus, e a Bíblia diz que há poder também nas nossas palavras. Então quando você abre a sua boca, e você profetiza sobre o mal, querido, o mal vai ter que fugir, o mal vai ter que ir embora, porque não há mal, não há treva que aguente o poder da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vem para interromper o ciclo de destruição de Satanás. E é hoje que eu te convido para proclamar a palavra de Deus. Fale, abra sua boca, ao invés de ficar reclamando, ao invés de ficar, como será? Nós vamos morrer? Não! Peça que o Senhor abra os seus olhos espirituais, assim como Eliseu pediu para que Deus abrisse os olhos daquele moço, e ele viu a vitória de Deus. A situação do povo de Israel, que nós falamos aqui, era gravíssima. Eles já estavam se alimentando, na Bíblia está escrito que eles já estavam se alimentando de esterco, de porco, de pombo. Vocês têm noção? Tamanha miséria, a fome que eles estavam passando. Eu sei que esse tempo que nós estamos passando também não tem sido fácil. Muitas pessoas estão perdendo o emprego, muitas pessoas estão trancadas dentro de casa e não conseguem viver assim, confinadas, como a gente diz, né? Nessa quarentena que nós temos que ficar em casa. Você tem que ficar em casa assistindo o culto online, você não pode ir para a igreja. E eu sei que é difícil, para nós tem sido muito difícil. Mas sabe qual é a palavra que sai da boca de Deus hoje para a sua vida? A palavra de Deus diz assim: eu mudarei a sorte do meu povo Israel. Eles reconstruirão as suas cidades destruídas e morarão nelas mais uma vez. Eles plantarão suas vinhas e pomares e comerão os frutos e beberão o vinho. Essa é a promessa de Deus para nós. Ele diz que nós não vamos morrer, porque Ele é o Deus que muda a nossa sorte. Quando você ouve a palavra de Deus profética, mesmo que pareça impossível acontecer, você tem que crer incondicionalmente que vai acontecer. Você tem que crer na palavra de Deus. Como eu disse, há poder na palavra. E tudo que nós podemos neste momento é nos apropriarmos da palavra de Deus. Mesmo contrariando todas as estatísticas, todas as notícias que a gente tem visto, nós temos que crer que vai amanhecer, porque assim diz a palavra de Deus para nós. Eu sei que é difícil, porque o nosso lado humano, o nosso lado racional, ele grita na nossa mente, dizendo: acabou, você não está vendo? Aonde está o teu Deus? Não é verdade? É o que a gente pensa. Porque nós somos humanos e o nosso lado racional vive gritando para que a gente fique cego, que os nossos olhos espirituais fiquem fechados. Mas nós temos que quebrar isso para não nos desesperarmos. Esses dias eu estava falando na internet, eu falei: gente, eu não estou desesperada. Uma pessoa me mandou uma mensagem, eu falei: eu não estou desesperada, porque eu descanso em Deus. Eu tenho um Deus. E eu dou mais crédito à palavra de Deus do que a crédito às palavras dos homens. Os homens podem falar o que for, mas dê mais crédito para a palavra de Deus sobre a sua vida. E eu vim aqui hoje para te encorajar, para que você não desanime, para que você não fique depressivo. Eu já ouvi pessoas falando que jovens tentaram suicídio, tamanho desespero pela situação que estamos vivendo, com medo do amanhã, com medo do futuro. Mas Deus já está lá no amanhã, Deus já está lá no seu futuro. E esse vírus não é para acabar com a sua vida.
Deus tem um propósito em todas as coisas. A palavra de Deus diz que há um propósito para todas as coisas debaixo do céu. E eu quero te falar uma coisa: Deus não perdeu o controle da situação. Deus tem a situação, Deus tem o controle na palma das mãos dele. Então você não precisa ter medo. Nós temos que dar crédito à palavra de Deus. É nessa hora que nós temos que ter fé. É nessa hora que a gente tem que profetizar. Eu vou trazer para você mais uma palavra de Deus. Sabe o que a palavra de Deus te diz? Porque se vocês tiverem fé, ao menos do tamanho de uma minúscula semente de mostarda, poderiam dizer a esta montanha: saia daqui, e ela iria para bem longe. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Se você se levantar, se a igreja se levantar e profetizar com fé, a Bíblia diz que pode ser do tamanho de uma minúscula semente de mostarda, que a montanha sai de um lugar para o outro. Qual é o tamanho da sua fé? Como está a sua fé? Quem sabe essa crise que está vindo não é para que você exercite a sua fé. A gente costuma dizer que a fé é igual aquele músculo quando você vai para a academia. Se você não for todos os dias, se você não praticar os exercícios, o que é que vai acontecer com o músculo? Ele vai enfraquecer, ele vai ficar fraco. E tem muitas pessoas com a fé enfraquecida. E Deus permite situações para balançar você, para balançar a sua igreja, para que você exercite a sua fé, para que você cresça mais em Deus. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crer. E tudo depende da perspectiva como a gente enxerga a situação. Se você enxergar que um vírus é maior que o teu Deus, você só vai ver destruição na sua frente. E sabe o que acontece quando você só vê destruição? O seu coração, ele se enche de tristeza, ele se enche de desesperança, ele se enche de desespero, vem a depressão, vem a incredulidade. Para onde você está olhando neste momento? Como que você está enxergando essa situação? Veja, eu não estou dizendo para você que esse vírus não é perigoso, eu não estou menosprezando este vírus e essa situação, mas eu estou dizendo para você que você tem que enxergar que existe um Deus no céu, um Deus que é o nosso Pai. E qual pai quer ver um filho perecer? Você tem que enxergar do lado certo. Deus está no controle da situação, querido. Deus nunca perdeu o controle da situação. Eu estou te chamando no dia de hoje para que você possa enxergar como Eliseu. Não enxergue como o oficial que disse: nem que tivessem janelas do céu o milagre poderia acontecer. Enxergue como Eliseu. O profeta Eliseu, ele abria a boca dele para falar a palavra e ele enxergava o milagre já realizado. Ele não falava assim: vai acontecer, ai, eu acho. Não, ele tinha certeza, porque ele já via o milagre realizado. E eu quero te convidar no dia de hoje, para que você, juntamente comigo, você possa enxergar com os olhos do profeta Eliseu. Você sabe quais as armas que Deus usou para derrotar o exército da Síria, o exército sírio? Nós lemos aqui na palavra. Qual foi a arma que Deus usou para derrotar o exército sírio e dar o livramento para o povo de Israel? A arma foi barulho. Está aqui na palavra, isso mesmo, foi só barulho. Foi barulho de carros, cavalos e exército. Deus não mandou carros, Deus não mandou cavalos, Deus não mandou o exército. Deus mandou um barulho que confundiu. E eles acharam realmente que já estava vindo um exército para matar eles. E assim eles fugiram e o povo de Israel foi liberto. Deus libertou o povo de Israel aqui nessa situação apenas com um barulho. Eu não sei como Deus irá fazer para nos dar o livramento dessa situação que estamos vivendo. Dessa situação que não é só o Brasil, é o mundo está vivendo uma situação crítica. Mas eu sei que se nós clamarmos e profetizarmos, Ele irá fazer. O papel da igreja agora é esse, é clamar a Deus. O nosso papel é abrir a boca, orar. A Bíblia diz aqui em 2 Crônicas 7:13,
Se eu fechar os céus, de modo que não caia chuva, ou se eu der ordens aos enxames de gafanhotos, para que acabem com todas as suas colheitas, ou, presta atenção, se eu enviar uma doença que pegue em todos vocês como uma peste, então, se o meu povo se humilhar e orar e me procurar e se arrepender e mudar a sua maneira de viver, eu ouvirei do céu as orações do povo, perdoarei os seus pecados e curarei a terra deles. É isso que Deus diz para nós. Então nesse momento, ao invés de se desesperar, de deixar a loucura invadir a sua mente, é o momento de se humilhar, é o momento de orar, de clamar e de buscar, e o socorro vem, a cura vem. Quem que você quer ser nessa história? Quem você quer ser? Você quer ser o oficial do rei da Síria? Porque o oficial do rei da Síria, ele foi esmagado pela incredulidade dele. A incredulidade dele passou por cima, o milagre atropelou ele. De certa forma que ele foi pisoteado e morreu. Porque ele não cria no milagre de Deus. Mas se você aceitar o convite hoje de enxergar como Eliseu, o milagre já aconteceu. E nós estamos aqui para profetizar que o milagre vai acontecer. Vença aquilo que quer desestimular você. Vença aquilo que quer te deprimir. Vença aquilo que quer esmagar a sua fé. Muitas vezes as situações vêm querendo esmagar a nossa fé. E nós temos que vencer isso. O inimigo, ele cria um ambiente de derrota e de destruição. Sabe para quê? Para que você e eu, para que a gente acredite mais nas evidências do que no poder do nosso Deus. Mas eu não vivo do que eu vejo, eu vivo do que eu creio. E o meu Deus é fiel, porque eu não vivo pela vista, eu vivo pela minha fé. E sabe o que a palavra diz? Que Deus proverá. O Senhor é o nosso provedor. Deus proverá, não importa o que esteja acontecendo, Deus proverá. Abra sua boca neste momento e cante conosco esta canção crendo, para que o seu coração possa se encher de esperança, para que a sua casa possa se encher da alegria que vem do Espírito de Deus. Creia e profetize, Deus proverá.